De onde vim? Para onde vou? Qual a razão? Mari Persona comenta o principal problema existencial enfrentado por todo ser humano que quer saber sua origem, seu destino e qual a razão de sua existência. Filósofo algum conseguiu responder isso como o Senhor Jesus, que não só responde, como garante um futuro glorioso para aquele que crê nele. Porque toda pessoa nasce com uma dúvida muito grande na cabeça, que é: de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual a razão da minha existência? Todas as pessoas têm essa dúvida na cabeça. Qual a razão da minha existência? Então, qual a razão de Cristo salvar uma pessoa? Se você está ouvindo o Evangelho agora, saiba que o desejo de Deus é perdoar os seus pecados, é dar a você, é limpá-lo, é dar a você a vida eterna. Lá no capítulo, no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 11, que é uma passagem muito interessante, porque aqueles que leem a Bíblia sabem que Jesus, como Salvador, somos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sempre nós vamos repetir isso, que uma pessoa que creu em Jesus como Salvador é tornada nova criatura, nova criação, e ela agora é participante de todas as bênçãos espirituais guardadas no lugar celestiais em Cristo Jesus. Ela é co-herdeira de tudo com Cristo. Tudo que pertence a Cristo pertence também aos que são seus, aos que ele salvou. Mas tem uma passagem aqui em Efésios 1, versículo 11, que diz assim: nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Aqui fala diferente. Aqui não diz apenas que somos herdeiros ou co-herdeiros com Cristo, como fala em outra passagem, nessa mesma carta de Efésios. Mas aqui diz que somos herança. É diferente você ser um herdeiro e você ser a própria herança. São duas coisas diferentes. Eu sou herdeiro, eu recebo uma casa de herança. Mas ser herança é ser a própria casa, é ser o próprio carro, é ser a própria conta no banco que o herdeiro deixou. Como somos herança? Somos herança para Deus. Somos feitos herança para Deus e para Cristo. No versículo 12, explica a razão daqueles que creem em Jesus serem feitos herança. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Com a finalidade de sermos para louvor da sua glória. A finalidade da sua vida aqui, da minha vida aqui, é ser louvor para a glória de Cristo. É trazer louvor para Cristo. Essa é a finalidade da sua vida e da minha vida aqui. Essa é a finalidade da minha existência, da sua existência. Se você não crê em Jesus como seu Salvador, se você continua querendo viver para si mesmo, porque você acreditou nas promessas de todos esses pregadores da televisão que falam que você vai ter uma vida próspera, feliz, sem doença, etc, etc. Você está buscando isso para você mesmo? Isso não é para o louvor de Cristo. Porque o louvor de Cristo é para a eternidade. A vida do cristão tem uma extensão eterna. Não termina aqui. Você já reparou que na Bíblia fala-se muito pouco do que vem após a morte? Quase nada. Quase nada fala para depois da morte. Por quê? Porque depois da morte você entra numa região, vamos chamar assim, sem tempo e sem espaço. Sem matéria. Pelo menos matéria como nós a conhecemos. Então a nossa mente não poderia compreender como é a morte, como é o além. Ela só diz que estaremos com Cristo, salvos, e os perdidos estarão sem Cristo, estarão na condenação, no lago de fogo, eternamente. Mas não explica exatamente qual o combustível desse fogo, ou qual intensidade, que temperatura que queima, nada disso. Fala só que é o sofrimento. Usa elementos dessa vida para tentar explicar coisas que são inexplicáveis para o homem, porque são coisas do além.
coisas da eternidade, coisas que nós não temos uma capacidade intelectual para entendermos. Mas essa vida que Cristo promete, como eu já falei, a dele terminou aqui em ruína, terminou em sofrimento, em morte, em trevas. A vida de todos os que seguiram, que nós encontramos, que nos legaram o Novo Testamento, terminou só em sofrimento, em morte, em condenação aqui, né, em suplício, foram torturados. Por que eles buscavam essas coisas? Porque eles tinham uma coisa adiante enxergando. Lá em Hebreus capítulo 11, nós vemos uma passagem que dá um leve vislumbre. Diz assim: outros experimentaram, Hebreus 11, 36, outros experimentaram escárnios e açoites, e até calões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles viam a cidade que não tem fundamentos, a cidade que é eterna. Eles enxergavam pela fé o futuro. Eles não estavam preocupados com aqui e com agora, então eles se deixavam serrar ao meio, eles se deixavam espancar, eles se deixavam queimar em fogueiras, porque eles olhavam para aquele destino eterno. Para onde você está olhando? Para que destino você está olhando? Para as vantagens aqui, fugir dos desapontamentos da vida, que acontecem desde os netos não chegarem, até alguém que está perdendo um filho, talvez hoje, perdendo um pai, ou talvez hoje, está fugindo desses desapontamentos da vida, e esses desapontamentos continuarão aqui. Não adianta se iludir. Não adianta. O que Cristo oferece para você é o perdão de todos os seus pecados, é a vida eterna, é um lugar na eternidade, salvo, perdoado completamente, não tendo mais medo da morte, não tendo mais receio do que vem depois, mas tendo a certeza de que estar com Cristo é muito melhor, como escreveu o apóstolo Paulo. Estar com Cristo é muito melhor. Quando nós vemos lá em Apocalipse 21, e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isso aqui é a eternidade. Não fala mais nada da eternidade. Eu creio que é só esse versículo. Fala algumas pinceladas aqui e ali. O mesmo versículo 2, eu acredito que não seja na eternidade, mas seja durante o milênio, o reinado de Cristo. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E mais adiante, ele vai falar da glória dessa nova Jerusalém. Ele fala de pedras preciosas no versículo 19. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, e aí vai. Várias pedras preciosas, e as 12 portas eram de 12 pérolas, cada uma das portas da cidade. E essa é uma figura da igreja, que é o conjunto dos salvos. Mas, claro, não dá para pensar assim, como é que é, que tamanho que tem, como é que é o telhado, o encanamento. Não é porque está usando linguagem terrena para explicar coisas que vão além da imaginação humana. E o que são pedras preciosas? Pedras preciosas, primeiro, são preciosas, difíceis de achar. Mas Cristo achou as suas pedras preciosas. Talvez uma esteja aqui hoje. Talvez você seja uma pedra preciosa. Qual a qualidade de uma pedra preciosa? Qual a característica de uma pedra preciosa? Ela não tem luz própria, mas ela brilha, que é uma maravilha. Ela recebe luz exterior e brilha. E cada uma tem uma cor diferente. Por isso essa variedade maravilhosa de pedras preciosas que são vistas aqui, nessa Jerusalém, nessa cidade celestial. Porque assim será na glória com Cristo. Cada um terá a sua individualidade,
Cada um terá a sua própria, será você mesmo, mas com o seu próprio brilho, com o seu próprio reflexo da luz de Cristo, da glória de Cristo. As pedras preciosas não têm glória própria, mas refletem a luz que é maior que a luz de Cristo. Então, recapitulando tudo, vivemos num mundo cheio de decepções, cheio de misérias, cheio de desapontamentos, e não vai melhorar, não adianta. Ah, mas mudou o presidente, esquece, não é assim que funciona. Uma coisa melhora, outra piora. A vida já é um problema. Porque presidente algum poderá controlar o seu destino, e muito menos o seu destino eterno. Nenhum poderá controlar se você vai sair daqui e chegar em casa. Isso não cabe a presidente, a político, a nada. Então a vida aqui, não espere grandes coisas. A misericórdia de Deus pode permitir que você tenha uma vida sossegada, mas tem cristãos sendo mortos hoje pela sua fé, em alguns países. Nós vimos, tempos atrás, cristãos sendo degolados, cristãos sendo afogados por causa da sua fé em Cristo, em países árabes, por extremistas árabes. Então, não acalente esperança para essa vida. O Evangelho não é uma solução para essa vida, o Evangelho é uma solução para a eternidade. E tendo isso em vista, como que eu chego lá? Pela fé em Jesus, porque ele foi na frente. E ele atravessou fogo no nosso lugar. Ele recebeu o juízo de Deus. Ele ficou em trevas na cruz para que nós não precisemos passar por trevas eternas no lago de fogo. Ele foi no nosso lugar para nós não precisarmos passar por isso. Então, se você crê em Jesus como Salvador, você tem agora a vida eterna. Não para pensar agora, você vai sair daqui com o dinheiro no banco, não vai mudar nada. A sua saúde não vai mudar, não vai melhorar por causa de você ouvir essa pregação. Vou sair daqui curado. Não é isso. Deus quer curar você para a eternidade, dos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Caso contrário, você iria a Cristo para quê? Para receber vantagens, mercenário. Porque se ele fechar a torneira, o que você faz? Porque comesse do pão, o Senhor Jesus cobrou de alguns que o seguiam. Vocês me seguem porque creram, porque comeram do pão. Mercenários. Mas o destino e a esperança do cristão está na eternidade. Quando eu e você, que crê em Jesus como seu Salvador, seremos pedras preciosas. Quem serei eu? Talvez uma esmeralda, uma calcedônia, uma safira, uma jaspe? Quem será você? Um diamante ou qualquer outra pedra preciosa? Falando figuradamente, né? Por quê? Estaremos refletindo a glória de Cristo. Ele será feito admirável nos que creem naquele dia. Tem uma passagem que fala assim: naquele dia ele será feito admirável nos que creem. Nos que creem. As pessoas olharão para os que creem e admirarão. Os anjos olharão para os que creem e admirarão a Cristo. Ele será admirado nos que creem. Por isso que lá em Efésios, capítulo 1 de Efésios, nos é dito que a finalidade, não é? O qual, com o fim, Efésios 1, 11, nele digo em quem também fomos feitos herança, somos a herança agora, para Deus e para Cristo, essa herança preciosa, esse enorme baú de pedras preciosas, somos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim, com a finalidade, com o objetivo de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Você busca ser, a sua finalidade da sua vida é ser louvor da glória de Cristo? Essa é a finalidade da sua vida? Então você está no caminho certo. Eu sei. E o primeiro passo que qualquer ser humano dá em direção a Cristo é um passo egoísta, é um passo mercenário. Apareceu um problema, eu corro para Deus. Não é assim? É assim. Tudo bem, até aí tudo bem. Não tem entendimento ainda das coisas. Corra mesmo para Deus. Ele está de braço aberto. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele prometeu isso. Mas uma vez que você entende o que é realmente o Evangelho, você não irá querer continuar nessa relação, nesse relacionamento mercenário. Porque eu vou a Cristo se Ele me der umas vantagens, senão eu não vou mais. Então você não conheceu realmente quem Ele é. Você vai aprender a amá-lo quando você crê realmente em Jesus. Ele vai ser o seu tudo. Ainda que as coisas aqui deem tudo errado, ainda que Ele me mate, como Jó falou, nele esperarei. Nele esperarei. Mas espera aí, se ele matar, a pior coisa que acontece mas aqui só. É só aqui. Paulo fala, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Lucro. Percebe? Isso é evangelho. Isso é evangelho de verdade. Não a baboseira que estão pregando por aí nos canais de televisão, do tipo, fique rico, fique feliz, fique curado de todas as doenças. Não, aquilo não é evangelho, aquilo é engano. Enganação. Creia no verdadeiro evangelho. Creia em Jesus como Salvador. Ele pode realmente salvar. Salvar não dos seus problemas aqui, também pode, da sua misericórdia, mas não é isso que você deve esperar. E sim, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Peça a Ele que você quer ser uma pedra preciosa para o louvor da glória de Cristo. Peça a Ele. Ele realmente irá salvar você, porque Ele está muito interessado em pedras preciosas para compor o seu grande tesouro de salvos, porque Ele pagou um preço, o seu sangue derramado na cruz, para salvar pecadores, como eu, como você. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças pela Tua palavra que lemos aqui nessa noite, Pai. Pedimos, Pai, que Tu possas tocar os corações daqueles que ainda não têm a certeza da salvação eterna. Daqueles que estão sendo enganados por um falso evangelho, Pai. De promessas vãs, promessas vazias de felicidade nesta vida. Tu possas tocar esses corações, Pai, para que busquem a Cristo pelo que Ele é e não pelas coisas que Ele possa oferecer. Busquem a Cristo como o abençoador e não as bênçãos que Ele pode dar. Busquem a Cristo como Salvador para ter salvação eterna, para ter perdão de pecados. Pai, depositamos nas Tuas mãos tudo isso, confiando que Tu podes tocar realmente mentes e corações e fazer com que pessoas sejam salvas nessa noite. Nós pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.